A paz para todos, mulheres e homens guerreiros de Deus. Estou aqui mais uma vez gravando o vídeo, 29º vídeo. Nunca imaginaria que chegaria aqui, mas graças a Deus é a vocês que deram um like, compartilharam, que mandaram mensagem. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora hoje eu vou falar sobre perdão, amém? E contar algo que aconteceu comigo agora recentemente, e também um trecho bíblico. Existe o perdão, você perdoando, você pedindo perdão e você sendo perdoado. E tem o perdão espiritual, é quando nós, dentro do nosso subconsciente, se perdoa dos traumas do passado. Amém? Lá no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11, fala sobre a história narra sobre a parábola do filho pródigo, aonde esse filho tinha um pai, esse pai tinha 2 filhos, este homem com esses 2 filhos era um homem rico, ao ponto dele, quando falecer, deixar herança. E um dos filhos, psicologicamente, pode-se dizer, que ele se declarava sem pai, ou o pai já morto, ao ponto que ele chega para o pai e diz: olha, eu quero a herança que me cabe. Só que ele só tinha direito se ele não tivesse mais pai. Provavelmente o pai aconselhou o filho, pediu para o filho pensar direitinho naquela atitude. O filho, por desobediência, por cabeça dura, não quis obedecer, e o pai, infelizmente, cedeu a parte que era direito dele depois que o pai morresse, dá a herança ao filho. O filho se junta com alguns amigos, ou companheiro, que fosse amigo, aconselhava, e foi para o mundo, né? Foram beber, farrar, gastou com as coisas erradas do mundo, ao ponto que ele desejava-se comer das alfarrobas de porcos, ou ração de porcos. Esse homem, por cabeça dura, por teimosia, ele com seus amigos gastou todo o dinheiro. Quando ele se viu sem dinheiro, os amigos abandonaram e ele ficou só. Mas por esse rapaz ter uma família solidificada, preparado emocionalmente, esse filho ainda existia dentro dele o perdão. E ele chega a se pensar e diz assim: eu tinha tudo quando estava na cobertura dos meus pais, e hoje eu me vejo desejando comer comida de porcos, o qual hoje eu estou trabalhando, cuidando de porcos. Eu imagino que uma bela manhã, depois daquela ressaca, acordando bem judiado da noite, ele pensa que nesse momento os empregados do pai dele vivia melhor do que ele. Ele faz uma reflexão de si e pensa: eu vou voltar para casa e vou pedir perdão ao meu pai. Diz a palavra de Deus que esse jovem retorna, e durante dias aquele homem vinha ao caminho, tentava enxergar o seu filho retornando para casa, e nada de retornar. Mas um belo dia, aquele homem, pai de família, triste porque tinha perdido um filho, vê no caminho uma nuvenzinha, né? um reflexo de uma pessoa. Eu não sei quantas as vezes aquele pai imaginava que era um filho e não foi, mas aqui mostra que foi. Diz a palavra de Deus que o pai abraçou o filho e o beijou. Eu imagino quanto aquele jovem não estava com cheiro mal dormido, não tinha uma higiene pessoal boa, não tinha uma roupa decente, porque gastou tudo na farra. Mas o pai, sem nem imaginar o mau cheiro do filho, recolheu para casa, e antes de entrar em casa, o filho diz: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe pelo menos como um dos teus empregados. O pai coloca o anel do pescador no dedo, coloca umas sandálias novas, uma roupa nova e diz: eu quero uma festa.
porque o meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e ressuscitou. Quando uma pessoa aceita Jesus Cristo, ele volta para o caminho e ele ressuscita dos mortos para reviver com Cristo. E é festa no céu. Assim somos nós, irmãos. Na presença do Senhor, somos vivos e temos vidas em abundância. E quando a gente cai no mundo, a gente morre para as coisas boas. Eu vou falar agora de um texto, de uma história minha. Todo mundo sabe que assistiu meu canal o sofrimento que eu passei na minha vida. Eu não sofri fisicamente, porque eu saberia me defender. Mas eu sofri emocionalmente, psicologicamente e mentalmente. 3 pessoas me fizeram muito mal na minha vida. O Rosimar, o que matou a minha irmã, destruiu o lar financeiramente e emocional. Ela era o esteio da casa, ela que mantinha a casa por ter 2 empregos bons naquela época, contadora da Brahma do Jornal da Paraíba. Perdemos casa de praia, sítio, carros. A gente nunca mais foi para um supermercado fazer compras. Foi total destruição financeira e emocional. Meu pai já era alcoólatra, minha mãe começa a beber junto do meu pai. E ele destruiu a minha vida psicologicamente, porque eu achava que a vida era bela. Também teve outra pessoa que me prejudicou emocionalmente também, aonde eu guardei por muitos anos isso. Foi o Diogo, por ter violentado meu irmão deficiente. Eu o defendi uma vez, mas às vezes eu saía de casa e eu não sei quantas as vezes ele chegou a abusar do meu irmão deficiente e eu não estava lá para defendê-lo. O outro foi meu pai, Lourival Pereira de Lima, que bateu na minha mãe como fosse a coisa mais natural da vida e não tinha ninguém que o defendesse, inclusive eu. E cheguei a um ponto que um dia eu defendi minha mãe batendo no meu pai, como vocês sabem que assistem o canal. E aqui dali guardou dentro de mim esses 3 traumas. No início era ódio, depois não foi mais ódio, mas eu tinha esses traumas, porque eu não me perdoava por não defender a minha mãe, não poder defender meu irmão, e porque eu não defendia a minha irmã, apesar que eu era criança, mas ficou guardado isso no meu coração. E um belo dia aqui em casa, agora já velho, há mais ou menos 6 meses esse fato, há uns 5 meses esse fato aconteceu. Eu estava deitado aqui, eu vou dizer que não foi um sonho, que eu poderia pensar que foi um sonho, mas eu vou dizer que não foi sonho, eu vou explicar o porquê. Eu estava deitado e eu me senti saindo do corpo e eu fui para Campina Grande mentalmente. Eu fui para Campina Grande, na rua João Honório de Melo, no bairro do Catolé, número da casa 144. E eu ficava assim, e a casa aqui, quase de frente. E eu via vultos do Rosimar, do Diogo e do meu pai. Rosimar, meu cunhado, o Diogo, meu irmão, e o meu pai, Lourival. E dentro da casa tinha um ser que dizia assim: entre, que se você entrar, você vai ser perdoado por você mesmo, você vai se perdoar. E eu lhe dou toda a confiança. Aquele ser que estava dentro da casa na minha mente, lá naquela casa, me dava essa tranquilidade, mas eu não entrei. Eu não tive coragem, porque eu via uma neblina no rosto das pessoas, mas eu sabia quem era que estava lá. Era o meu pai, o Diogo e o Rosimar. Só que a neblina que tinha assim, não dava para ver o rosto nítido. E ali eu me despertei. Me despertei assustado com aquela cena, né, com aquela visão. E eu poderia dizer que era um sonho. Passando uns 2 meses, provavelmente aí uns 2 meses quase, eu fui para São Paulo, eu, minha esposa, mais 3 pastores e suas esposas, aonde a gente foi para um evento de pastores e eu contei o meu testemunho, esse que vocês assistiram no YouTube, certo? E lá, antes de contar o testemunho, a gente ficou hospedado num hotel fazenda em São Paulo, em uma cidade de São Paulo,
E depois a gente foi se hospedar em um hotel no bairro do Bom Retiro. Ali perto da 25 de março, parece, alguma coisa assim. E lá na fazenda, teve um pastor que foi falar sobre o Espírito Santo e a chave. Que o Espírito Santo é a chave de abrir todas as portas, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, espiritualmente. É o Espírito Santo que revela tudo isso. E na hora que a gente se reuniu para orar, todos nós de mão dadas, em pé, falando em língua, enfim. Quem é evangélico, quem é católico, e quem entende o que é o Espírito Santo e falar em língua vai saber o que é que eu estou falando. E lá, o meu ser sai e eu me encontro com o Diogo, com o Rosimar e com meu pai. E lá eu me perdoei. Eu não pedi perdão a eles. Eu me perdoei quando eu vi aquilo, aqueles 3 rostos. Aquilo foi uma terapia para mim. Abriu minha mente. Hoje eu não tenho mais nada que venha a me atrapalhar ou interferir na minha comunhão com Deus. Porque o meu psicológico que me acusava por esses 3 atos de não defender as 3 pessoas, me prejudicou. E por ter ódio do Diogo, do Lorival, meu pai, e do Rosimar. Tudo aquilo sumiu da minha mente. Você que está me ouvindo, se perdoe e peça perdão. Mas principalmente, se perdoe emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. Porque quando nós se perdoamos e perdoamos, nós abrimos uma porta do nosso coração, espiritualmente falando, que o Espírito Santo de Deus vai morar dentro, vai habitar, vai restaurar, vai capacitar e vai encher de graça e misericórdia. Que Deus abençoe vocês, que em nome do Senhor Jesus Cristo, logo estarei gravando outro vídeo. Deus abençoe.